antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Falarmos aqui um bocadinho de desporto que tem passado despercebido nos últimos anos, mas acredito também seja aqui importante e aproveitarmos este momento e começando precisamente por aí. Que importância é que o desporto tem para o plano do Chega? Obrigado pelo convite, é um gosto, e começo por dizer que há um reconhecimento hoje, acho eu, ou devia haver da classe política, que o desporto não tem sido bem tratado na política, não tem sido bem tratado nas campanhas. O que é que devemos ter em conta para melhorar a situação do desporto em Portugal? Nós precisamos que os jovens façam desporto. Trazendo aqui alguns dados, por exemplo, numa década baixou o número de portugueses que atingem os níveis de atividade recomendados pela OMS e, segundo os dados do último Eurobarómetro, Portugal é o país da União Europeia com pior atividade física. O que é que nós podemos fazer então para contrariar esta tendência? É desafiante na vida profissional que temos conseguir manter um nível de atividade física. É exatamente, porque o principal motivo que é dado é porque os portugueses dizem que não têm tempo para praticar desporto. É porque nós temos salários mais baixos que a maior parte dos países da Europa, porque temos condições de horários, quer dizer, enfim, que é a cultura empresarial portuguesa, muito mais dura do que a maior parte dos países, por exemplo, os países nórdicos, que alguns saem às 4 da tarde e às 5 podem ir para o ginásio. Estás bem? É isso que eu ia dizer, a camisola também lhe diz alguma coisa. Porquê a bicicleta, André Ventura? Porque é para mim um instrumento fundamental, acho que representa muito, primeiro do que eu gosto, eu sou um apaixonado do ciclismo, talvez seja o meu desporto favorito, par do futebol. Eu gostava de ser ciclista quando era novo. E porquê é que isso não aconteceu? Olha, não aconteceu porque depois eu percebi que não tinha essa vocação, gostava muito, mas há coisas na vida que a gente gosta e não somos os melhores ou não podemos competir. Também tinha uma complexão física um pouco mais forte, não ajudava muito àquela que é a complexão física dos ciclistas, mas fiquei sempre a gostar muito de ciclismo e mesmo nas minhas férias via a volta à França, fui um fã. Ainda vejo. E como lhe estava a dizer, a minha maior desilusão de vida foi com o grande campeão da volta à França, com o Lance Armstrong. Foi das poucas vezes que chorou, não é? Já foi. Disse isso numa entrevista. Agora chorei há pouco tempo na televisão, na TVI, mas foi das poucas vezes que eu chorei na vida, não sou um homem de chorar. E quando ele confessou que tinha feito doping, chorei mesmo, foi uma desilusão muito, muito grande para mim. E aí, o facto do pai também estar ligado aqui ao negócio das bicicletas também acredito que tenha ajudado. Ajudou muito porque estava ligado a este negócio, à venda de peças de bicicletas. Portanto, eu acho que os partidos devem preocupar em promover a atividade física, em garantir que os preços dos ginásios, das zonas onde há atividade física, não são preços absolutamente escandalosos e proibitivos, que só os ricos é que têm acesso, e garantir que também, vamos lá ver, como é que nós atraímos jovens para a atividade física? Garantindo que eles interagem e gostam da atividade física. Para isso temos que o deixar ir ver a atividade física, não pode ser a preços absolutamente proibitivos. Esse era um ponto que eu também queria falar com o André Ventura, que é o facto de Pedro Proença, por exemplo, quando tomou posse como Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, deixou duras críticas dizendo que não faz sentido este IVA de 23% nos bilhetes de desporto. O Chega, de facto, propõe essa redução. Sim. Eu pergunto, para quando? É para 6%, pode para o IVA mínimo, no fundo, por causa das regras europeias. Nós temos hoje regras europeias em matéria de IVA, que são muito claras. Nós entendemos que podemos baixar esse IVA para 6% de forma realista, porque não tem um impacto assim tão significativo a nível das contas do Estado, mas tem um impacto a nível da atividade. Eu acho que isto não devia ser um privilégio. Desporto é cultura. Pedro Proença disse que os impostos sobre o desporto hoje estão intoleráveis e eu concordo. O Chega já o propôs, um reforço do apoio ao Comitê Olímpico. Deixa-me dizer isto também. Não é o mais rentável do mundo, não é. Mas o desporto olímpico é absolutamente maltratado em Portugal. E isto não é nenhum irrealismo que é fácil para um político dizer mais investimento em tudo, defesa, desporto, cultura e tal. Não. O desporto há 35 anos que é maltratado em Portugal. Há 35 anos. Mas depois todos gostamos de estar nas taças, nas finais, nos momentos de desporto. Mas esquecemos que há um caminho para se fazer até aí. Eu lembro-me de estar de férias em agosto e de estar a ir à hora, que era a hora de estar na piscina e de ir para a água, estar a ver a volta à França. Portanto, ainda hoje gosto, ainda hoje acompanho. Agora, às vezes, os debates parlamentares calham a essa hora, não dá para ver, mas eu chego a casa e volto sempre para trás nas grandes competições de ciclismo. E acho que também não preciso de perguntar se vê futebol, não. E porque o clube torce. Não, ainda sofre muito com o Benfica? Ainda sofre muito com o Benfica, essa continua a sofrer, continua a ser do Benfica, embora respeite todos os clubes, naturalmente, mas sou benfiquista e
e espero que o meu clube ganhe sempre. Confiante? Sim, estou confiante, este ano também estou muito confiante. Às vezes os políticos têm um pouco de receio de dizer a que clube pertencem. Quer dizer, toda a gente sabe que enfim... Acho que no caso do André era difícil. Sim, era difícil, eu até representei um dos clubes na televisão, eu gosto muito do Benfica, espero que o Benfica ganhe. Depois também há a questão das bases e Exato. reparei que o Chega defende que é preciso reformular o programa estratégico do desporto escolar e do desporto universitário. Claro, é a base. Qual é a grande aposta dos Estados Unidos? É o desporto universitário como motor do desenvolvimento universitário, institucional, social e de comunidade. Nós não temos nada disso. Nós temos algumas universidades no interior do país que podiam perfeitamente ter clubes de rugby, de atletismo, de futebol, de ciclismo, agremiações dentro das suas instituições representativas. Nós vemos os Estados Unidos, dão-lhes bolsas universitárias, permitem a sua entrada na vida profissional mais rápido, dão-lhes benefícios fiscais. Nós não damos nada disso. Portanto, depois queremos que os melhores fiquem em Portugal, eles vão-se embora. Portanto, eu acho que isto precisa de uma revolução de apoio ao desporto, verdadeiramente. E é possível essa revolução? É possível, é financeiramente enquadrada, porque nós estamos a falar de uma ordem de grandeza de valores de 0,2% ou 0,3% em relação à riqueza nacional. É perfeitamente fazível. Há assim algum episódio que tenha marcado relacionado com o Benfica? Há vários. Eu lembro-me de quando foi o jogo em que o Jorge Jesus era o treinador do Sporting e de ter dito que até foi uma loucura, na altura eu tinha dito que ia fazer uma tatuagem se o Benfica perdesse, se o Sporting ganhasse ao Benfica. Graças a Deus isso não aconteceu, o Benfica ganhou. Já pensou ir além do adepto? Quem sabe ser um presidente do Benfica? Eu acho que nós na vida, eu gosto muito do Benfica e acho que nós na vida temos de ser para aquilo que temos jeito. Há pouco falou de futebol e também recentemente na Assembleia da República isto foi tema, que o último governo acabou com o programa Regressar para futebolistas, mas depois com o IRS jovem acabou por também beneficiar futebolistas profissionais. Qual é a posição do Chega neste ponto? Nós entendemos que o desporto deve ser favorecido no IRS neste sentido, que os desportistas e quem promove a atividade desportiva não deve pagar IRS que sejam absolutamente pornográficos, porque isso leva a que as pessoas mais uma vez vão para outros países onde lhes dão incentivos. Os Estados Unidos é um exemplo disso. Há até atletas que não pagam impostos sobre o rendimento. Eu não quero chegar aí, acho que todos temos que contribuir, sejamos desportistas ou não. Eu preferia apoiar desportistas que não ganham estes milhões que alguns jogadores de futebol ganham, mas eu pergunto, será que o Gyökeres precisa que nós lhe atribuamos um benefício fiscal? Não precisa. Será que o João Cancelo precisa que lhe seja atribuído um benefício fiscal? Acho que não. Será que o João Félix precisa de um benefício fiscal? Eu acho que não. Mas se calhar quem está no ciclismo e recebe 800 euros ou 900, se calhar precisa de um benefício fiscal para cá ficar. Portanto, nós nunca fomos muito favoráveis àquele IRS jovem que diz que quem ganha milhões também vai ter benefícios fiscais. Mas se for entre isso e não haver, prefiro que seja isso. Ou seja, que os nossos desportistas percebam que vale a pena ficar em Portugal e vale a pena apostar em Portugal, que é isso que eu gostava no desporto nacional, independentemente da modalidade. E eu claramente nunca teria jeito, e não é só do Benfica, eu não teria jeito para ser presidente de um clube de futebol. É preciso ter uma apetência pela gestão, pelo acompanhamento dos jogadores, da preocupação do detalhe desportivo que eu não tenho. A minha vocação é ser político, é isso que eu quero fazer e aqui terminará. Conseguirei ou não, mas aqui terminarei a minha missão pública. Outro ponto que acho que é importante falarmos, e o Chega propõe isso também, que é reformular a lei do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos esportivos. Como? Como é que se pode fazer também isto? Quem gosta de esporte, e sobretudo quem gosta de esportes de massas, percebe facilmente que muitas vezes em agrupamentos, em grupos, há um entusiasmo diferente daquele que há em grupos mais pequenos. E perceber a especificidade do futebol e de outras modalidades. E não sermos também demasiado sensíveis para que qualquer coisa, como aconteceu, na minha opinião, naqueles casos do Guimarães, num jogo até entre o Guimarães e o Futebol Clube do Porto, dizer que é racismo quando atacam um jogador ou quando atacam outro. Temos que parar essa ideia de que em Portugal tudo é racismo. Mas critica esses episódios, por exemplo, esse que referiu do Marega, creio que estava a falar do jogo do Vitória. Eu o que disse foi que o falecido presidente do Porto, o Pinto da Costa, na altura, eu lembro que fui muito criticado por dizer isto não é racismo, é só um episódio menos feliz. E foi o próprio presidente do Futebol Clube do Porto que disse assim, isto não é racismo, é estupidez. Nós temos um povo de uma cultura aberta, tolerante e que gosta de ser frontal. É assim que eu gosto de ser também.
Onde houver racismo temos que o combater. Não podemos estar também a fazer pretender que Portugal é um país cheio de racismo no futebol, na cultura, não é. E para fechar, dia 18, eleições, mas também nesse fim de semana acaba o campeonato. É Qual é que seria o fim de semana perfeito para André Ventura? Isto vai-me tirar agora muitos votos a nível nacional, mas isto, ouça, era o Chega a ganhar as eleições e o Benfica ser campeão nacional, isso era daqueles fins de semana que a gente nunca esquece na vida.